Meu nome é Camila Marques, eu sou advogada e coordeno há 7 anos o Centro de Referência Legal do Artigo 19, que é, na verdade, o programa jurídico da organização, onde a gente vai trabalhar com todos os temas de liberdade de expressão e de acesso à informação pública nessa perspectiva legal e jurídica. Quais são os grandes problemas enfrentados no sistema de justiça? Então, na verdade, como o sistema de justiça é um lugar de violações também à liberdade de expressão e acesso à informação pública, mas também como a gente pode pensar o sistema de justiça como um lugar para se avançar nessas pautas. Eu entrei no artigo 19 há 7 anos, entrei já exercendo muito imediatamente as funções de advogada e depois passei a coordenar o Centro de Referência Legal. A Artigo 19 ela é uma organização que tem um foco específico na defesa da liberdade de expressão. Somos uma organização de direitos humanos com esse foco específico. Somos uma organização internacional que teve a sua criação datada 30 anos atrás, em Londres, na Inglaterra, e que mais ou menos faz 10 anos que entendeu a necessidade de conseguir se espraiar para além ali do seu escritório sede. Então faz 10 anos que alguns outros escritórios regionais foram estabelecidos, e aí veio então o escritório do Brasil, o escritório do México, nesse sentido de conseguir trabalhar de forma mais regional os temas mais macros da organização. A Artigo no Brasil completou 10 anos, ano passado. Obviamente o cenário já não é mais igual. Quando a gente chegou, houveram uma série de mudanças nesse contexto, né? A gente, quando chegou, não trabalhava com direitos digitais, liberdade de expressão na rede. Hoje em dia é um dos principais temas de trabalho no artigo, porque esse, na verdade, é um dos grandes fatores da gente estar nos países, estar nos lugares. A gente constantemente muda as nossas linhas de atuação e os nossos eixos prioritários de ação conforme ali o contexto local e conforme, na verdade, o que vai passando a ser tema prioritário, mundial ou até mesmo, enfim, mais local. A Artigo 19, ela tem um sistema de financiamentos autônomos, ou seja, a gente não tem todos os nossos projetos ligados à nossa sede internacional. Então, o Artigo 19 Brasil tem esse sistema de projetos autônomos, mas a gente também tem alguns projetos conjuntos com a nossa sede. E basicamente esses projetos eles são financiados por essas grandes fundações internacionais. Então, Ford Foundation, Open Society, muitos consórcios e financiamentos através das embaixadas de países mais ricos, então Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Holanda, enfim, a gente tem uma grande parte do nosso financiamento por essa parte mais das embaixadas. A Artigo 19 ela não recebe, nunca recebeu qualquer tipo de financiamento público. A gente tem essa diretriz na nossa visão orçamentária, assim, muito clara. E é basicamente isso, essas grandes fundações e financiamentos provenientes de embaixada. Alguns projetos autônomos, outros projetos em conjunto com a nossa sede. Primeiro que o Artigo 19 entende que o direito à liberdade de expressão é um direito essencial em qualquer democracia e é um direito, na verdade, capaz da gente até mesmo medir o grau de maturidade, de densidade, de consistência ou não de uma democracia. A Artigo 19, com essa grande missão de defender o direito à liberdade de expressão, foi aos poucos também entendendo qual era essa perspectiva do direito de protesto, o direito de ir às ruas. Porque é um direito muito específico, por mais que ele esteja amplamente entendido e compreendido no bojo desse direito mais amplo à liberdade de expressão, o direito de protestar ele traz uma série de especificidades, de conceitos, de impactos diferentes. E o que a gente vê no Brasil é que houve uma grande tentativa a partir da Constituição de 88, a partir do processo de redemocratização, de se garantir a liberdade de expressão. Esse era um dos grandes pilares do processo de redemocratização. Porém, sempre ficaram muitos vácuos e muitos gaps sobre o direito de protesto. E foi a partir disso que pra gente, obviamente, foi ficando cada vez mais claro que a gente precisava entender esse cenário de violações ao direito de protesto num país como o Brasil, que se diz democrático.
Então, acho que a gente precisa partir dessa premissa muito anterior e muito básica, que o direito à liberdade de expressão ele é essencial em qualquer democracia. A gente não pode jamais associar uma democracia à garantia do direito à liberdade de expressão. E que o direito de protestar, de ir para as ruas, é, na verdade, aonde muitas vezes a gente consegue ver que, de fato, aquele país ou aquela sociedade não é tão democrática quanto se diz. Isso porque ir para as ruas muitas vezes ou é o último recurso de um grupo social ou se tem nesse contexto uma pauta extremamente crítica, uma pauta extremamente questionável e que aí a gente vê que de fato os interesses do governo muitas vezes se movem, são todos engendrados para afastar e tirar dos holofotes aquele grupo e aquelas queixas. Então a gente tem muito claro, a gente tem uma ligação assim direta, a gente consegue fazer essa ligação direta entre uma democracia e o direito de protesto e o direito à liberdade de expressão. Não tem como a gente dizer que existe de fato uma sociedade democrática se esse direito não é garantido. E esse direito, o direito de protesto, ele pode ser violado de diversas formas, de diversas camadas, né? A gente pode observar, por exemplo, o direito de protesto de alguns grupos ser observado e ser garantido, e a gente pode ver o direito de protesto de outros grupos não ser observado. A gente pode ver muitas vezes até mesmo um esforço do Estado no sentido de dizer que garante o direito de protesto, porque na verdade, quando ele reprime um protesto, ele diz que aquilo não era um protesto. Era um motim, era uma organização de black blocs, de baderneiros, era quando isso a gente vê muito no contexto das favelas, por exemplo, quando acontecem protestos nesse ambiente das periferias e das favelas, muitas vezes o próprio poder público diz que aquilo jamais era um protesto, que aquilo era uma reivindicação, um acontecimento, qualquer coisa ligado ao tráfico, às organizações criminosas, ou seja, a gente vê, obviamente, que muitas vezes o Estado se diz democrático, diz que respeita o direito de protesto, mas afasta uma série de conjugações que esse direito pode ter e pode tomar. Nós saímos, obviamente, desse processo de democratização com esses direitos normatizados, com a garantia constitucional que o direito à liberdade de expressão é um direito, deve ser observado pelo Estado, e com a garantia constitucional do direito à reunião, ao protesto, à associação pacífica. Porém, a gente sabe que existe aí um locus desse processo de democratização que foi intocado, que é a questão da militarização e as questões de segurança pública. E quando a gente fala em protestos, a gente sempre liga protestos às forças de segurança. Então aqui a gente vê, obviamente, que não dá pra gente falar num processo de garantia ao direito de protesto no Brasil se a gente continua com o nosso sistema militarizado e totalmente brutal, que é, na verdade, esse princípio de brutalidade que rege toda a nossa segurança pública. Então a gente poderia dizer que a gente teve um avanço a partir de 88, no momento em que a gente teve normatizado esse direito, garantido constitucionalmente esse direito, porém a gente não viu mudanças na prática, porque a gente continua a lidar com forças de segurança extremamente violentas, extremamente arbitrárias. E isso, na verdade, acho que é um dos principais pontos de reflexão e de percepção do artigo 19, porque quando se iniciam ali as jornadas de junho de 2013, na verdade, a percepção não é que a violência começou ali, que o Estado, então, passou a violar o direito de protesto em 2013. Não. A verdade é que o Estado brasileiro ele é historicamente, tradicionalmente repressivo, tradicionalmente violento. Sempre foi, sempre reprimiu os protestos sociais, sempre reprimiu os grupos vulneráveis que ousavam se reivindicar. Porém, junho de 2013 deixou isso muito mais visível, deixou essa cadeia, essa estrutura de violações muito mais aparentes. Então, a gente tem essa marca, eu diria então, de que o Estado sempre foi violento, porém, em 2013, a gente conseguiu enxergar qual é essa estrutura de violações, mas também, a partir de 2013, a gente teve, talvez por se dizer assim, um avanço, que foram as pessoas nas ruas. Isso foi algo que desde 88 a gente não tinha uma presença massiva, desde as diretas a gente não tinha uma presença massiva nas ruas. Porém, a gente viu que o Estado respondeu de forma violenta, mas a gente viu também sim alguns recuos no sentido de que o Estado pensou e se articulou e, na verdade, reformulou o seu desenho institucional para a repressão.
Então a gente sai de um Estado que sempre reprimiu, de um Estado que sempre criminalizou, de um Estado que parou para, de fato, ressignificar os seus instrumentos de repressão. Então, a partir de 2013, o que a gente teve foi, para além de uma intensificação da repressão, porque os protestos eram massivos, a gente teve uma sofisticação, um aprimoramento desses modos de repressão e de criminalização. Então, o que a gente vê é todo esse modus operandi do Estado, né, que sempre age de forma criminalizadora em todos os seus aspectos. Então, sempre houveram projetos de leis restritivos, sempre tivemos um sistema de justiça seletivo e criminalizador e uma polícia violenta. Mas o que a gente viu a partir de 2013, em termos assim do aprimoramento, nas ruas a gente pode dizer que foi evidente que houve uma intensificação até mesmo desses armamentos menos letais que são usados pela polícia nesse contexto. Então a gente viu compras e compras e compras de armamento menos letal, então bala de borracha, bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta. E a gente viu em 2013 a introdução de novos armamentos, né? Então a gente viu ali canhões de jato d'água, a gente viu aqueles blindados israelenses, né? Que até eram chamados no Rio, São Paulo, em algumas capitais, de caveirões. A gente viu até mesmo a introdução de forma cada vez mais massiva de equipamentos de filmagem, né? Hoje em dia a gente não pode mais sair na rua, obviamente é impossível que alguém saia para manifestar sem ter o seu perfil, a sua imagem registrada por um policial. Para além desses novos instrumentos ali na rua mesmo, então câmeras, novos armamentos menos letais, a gente viu também uma outra formatação da própria polícia. A gente viu a polícia trazendo ali para as ruas a tropa de braço, a tropa ninja que eles chamavam, que era uma tropa que eles diziam que era para conter a violência, porque não usaria armamento menos letal, mas era uma tropa que então era treinada com base ali nas artes marciais, mas que foi uma tropa extremamente violenta. A gente viu também novas técnicas de contenção de violência serem trazidas pela polícia, né? Então, o chamado caldeirão de Hamburgo e envelopamento. E o que são essas técnicas? Elas são diferentes, né? O envelopamento é a técnica que consiste em envelopar, em acompanhar o ato do começo, meio e fim. E o caldeirão de Hamburgo é aquela outra técnica que confina manifestantes, um grupo de 15, 30 manifestantes, os deixando imobilizados, sem acesso a advogados, água, telefone. Enfim, a gente, para além dessas novas táticas, a gente também viu a polícia mudando até os seus uniformes. A gente viu a polícia redesenhando o seu uniforme para que as identificações pudessem ser retiradas de forma mais fácil e de forma também seletiva. E a gente viu também que aquele padrão que é o usual da polícia se identificar, que é nome mais cargo, ser substituído por aqueles códigos alfanuméricos, que era quase um código de barras, impossível de qualquer pessoa registrar ou lembrar da identificação daquele policial. Então a gente viu ali no cenário das ruas uma série de inovações, uma série de sofisticações. Quando a gente olha para o sistema legislativo, a gente vê um poder legislativo muito atento ao que estava acontecendo nas ruas. Só em 2013 a gente teve 27 projetos de leis propostos. A gente viu que no legislativo esses projetos eles começaram a ficar mais complexos, então não eram só projetos que visavam aumentar penas de crimes que já existem, eram projetos criando novos crimes. Então aí em 2013 surge terrorismo, em 2013 surge vandalismo e em 2013 surge a lei de organizações criminosas. E essas leis, né, ou foram andando de forma muito preocupante, ou até mesmo foram aprovadas, como foi a lei de terrorismo. Então a gente também viu instrumentos mais complexos, mais sofisticados, que deixam a defesa de membros de movimentos sociais, de manifestantes, muito mais difíceis serem aprovados no espaço ali do legislativo. E quando a gente olha para o sistema de justiça, a gente vê um sistema de justiça que consolidou uma jurisprudência extremamente perniciosa, extremamente negativa para o direito de manifestação. Então a gente vê decisões que criminalizam manifestantes. A gente viu então a decisão do Rafael Braga, a gente viu o caso dos 23 ativistas no Rio,
A gente viu o caso da Roberta Pereira aqui de São Paulo, mas a gente viu também decisões que culpabilizam as vítimas, e aí decisão do Sérgio Silva, decisão do Alex Silveira, e a gente viu muitas decisões do sistema de justiça que são verdadeiras medidas de censura prévia, que impediam protestos de acontecer, que impediam manifestantes determinados de irem para as ruas. Então, a gente vê toda essa conjugação aí também de consolidação, de sofisticação, de intensificação da criminalização no sistema de justiça. Sim, a gente sempre parte, né, do entendimento de que a polícia ela deveria estar num protesto para garantir e para facilitar esse direito. E na verdade, a gente é até muito viciado de dizer que a polícia deveria estar ali, porque o que a gente entende, eu acho que já isso vem sido muito debatido na sociedade civil, é que o Estado deveria se fazer presente, não necessariamente a polícia, né? A gente já sai dessa premissa com um pensamento torto que a polícia que deveria estar nas ruas, quando não, a gente poderia pensar em órgãos, departamentos de saúde, de trânsito, enfim, outros agentes do poder público que devem estar nesse lugar para facilitar o direito à manifestação. Então a gente entende que quando a Constituição previu que a manifestação é garantida pela nossa Constituição e quando ela prevê que qualquer manifestação pacífica deve poder ocorrer sem autorização, apenas com uma notificação prévia, a gente entende que o papel do Estado ali é ser avisado para permitir que aquela manifestação ocorra e que, se manifestações opostas fossem acontecer em determinado lugar, que o Estado cuidasse e mediasse isso. Porém, o que a gente vê não é isso. A gente vê que esse aviso prévio, na verdade, ele se torna muitas vezes uma autorização prévia e que desloca esse dever da polícia, ou do Estado, que é estar lá para facilitar a manifestação e para evitar que interesses contraditórios, que interesses, enfim, que se encontrem em determinado ponto, acabam impedindo o direito de manifestação de algum grupo. Então a gente, enquanto artigo 19, a gente esperava que a polícia tivesse e que o Estado tivesse esse papel, na verdade, de garantir e evitar o conflito de grupos opostos que desejem se manifestar. E o que a gente, com certeza, olhando para o panorama que a gente tem hoje, total violações e arbitrariedades nesse contexto, o que a gente entende que a polícia deveria fazer é limitar o seu uso da força, né? A gente vê que a polícia, ela não tem normativas que regulem como esses armamentos devem ser utilizados, qual é o procedimento que se espera, ou seja, a polícia ela deve chegar quanto tempo antes, ela deve falar com quem, qual é o tipo da polícia que deve estar presente. Então a gente vê a presença quase que sempre da tropa de choque em protestos sociais, e a gente entende que a polícia deve passar por uma reflexão é mesmo a tropa de choque que deve estar presente nas ruas, nesses atos. A gente entende que a polícia ela precisa estar identificada. A gente entende que a polícia precisa, na verdade, prestar informações. Então, um dos papéis da polícia no contexto de protestos é garantir também que toda a população tenha acesso à informação do que aconteceu ali. E a gente sabe que isso não acontece. Então, a gente nunca sabe qual é o efetivo policial que está nas ruas, quantas pessoas foram detidas, qual foi o armamento menos letal usado. Então eu diria que a gente consegue definir que o papel da polícia e do Estado é garantir o direito de protesto, que o papel da polícia é jamais usar a violência nesse contexto e pensar quais são os seus protocolos de atuação ali, e que o papel da polícia é ser transparente. Porém, nada disso hoje em dia acontece. A gente vê realmente que a polícia ela age de modo muito parecido em todo o Brasil. Então a gente vê que primeiro a polícia costuma dispersar os protestos, isso é um fato muito comum. Então a polícia, por meio de armamento menos letal, geralmente por meio de bombas de gás lacrimogênio ou bombas de efeito moral de outras naturezas, costuma jogar isso de forma aleatória, de forma desproporcional nas manifestações para que esses atos sejam dispersados. A gente vê a prática de detenções arbitrárias e geralmente por bases muito frágeis.
E aí o que eu quero dizer por bases frágeis? Ou por acusações que não deveriam ser usadas, como por exemplo desacato, incêndio, dano, ou por provas forjadas. Isso a gente viu em diversos estados, a polícia forjando, por exemplo, coquetéis molotovs ou outro tipo de situação ilegal para compor ali uma cena de criminalidade a manifestantes. A gente vê também muitas vezes a polícia usar o expediente da prisão por averiguação também para dar cabo a essas detenções arbitrárias, né? Prisão por averiguação, só para explicar, é aquela prisão que a pessoa é levada para a delegacia só para depois a polícia dizer do que ela está sendo acusada. Esse expediente, ele é inconstitucional, ele não existe mais na normativa brasileira, ele era muito usado na época da ditadura militar no Brasil, mas ele não encontra mais respaldo jurídico, ou seja, ele não era mais para acontecer. Mas então, para além da gente ver esse uso reiterado, né, e desproporcional da força, para além da gente ver as detenções arbitrárias, a gente vê uma polícia muitas vezes violenta fisicamente, então agredindo com cacetetes, com chaves de braço, com outros golpes os manifestantes. A gente vê uma prática de intimidação muito clara, então de ameaças verbais e de perseguição e de intimidação a manifestantes. Para além disso, a gente vê também esses métodos de vigilância da polícia, isso é muito comum, tanto nas ruas quanto nos espaços das delegacias. A gente viu que em diversas delegacias em todo o Brasil, os delegados ou os policiais perguntavam para os manifestantes as senhas dos Facebooks, as senhas dos celulares. Então a gente viu essas medidas muito invasivas acontecerem em quase todos os estados. Para além disso, a gente também viu quase todos os estados chancelando a polícia, na verdade, usando essa prática de ausência de identificação. A gente viu também essa prática da tropa de choque ou das polícias de elite irem para as ruas, isso foi muito comum, então cavalaria, polícias treinadas para agir de forma muito violenta para a contenção de protestos sociais. Eu acho que todos esses elementos, eles estão quase sempre presentes nesse cenário de protestos. E aí a pergunta sobre o porquê a polícia faz isso, a gente, primeiro, no artigo 19, a gente sempre afasta o que, na verdade, a justificativa mais comum, que a polícia não sabe lidar com não sabe usar a sua força no contexto de protesto. Na verdade, a gente entende que não é isso. A polícia, ela age atendendo muitas vezes um raciocínio político de esvaziar, de silenciar as pessoas e de esvaziar as ruas. Isso fica muito claro porque de uns 2, 3 anos para cá a gente também tem visto no Brasil protestos massivos de outros grupos sociais. Então, nos atos fora Dilma, atos que tinham a presença também de milhares e milhares de pessoas, a gente viu que a polícia sabia efetivamente usar a força e sabia exercer o seu papel de facilitadora daquela manifestação. Então, me parece, na verdade, o que a gente tem aqui não é um uso inconsciente da força ou despreparado da força, muito menos um uso pontual da força. A gente tem todo um uso coordenado da força, e não só da força, mas, como eu disse, do sistema de justiça e do legislativo para esvaziar determinadas pautas sociais. Primeiro que a gente consegue sim identificar o uso de armamento letal. A gente faz esse monitoramento desde 2013, então os dados que eu tenho são a partir de 2013, mas não, com isso eu não quero dizer que o armamento menos letal não era usado antes, mas é na verdade o nosso recorte aqui de pesquisa. Mas desde 2013 a gente viu o uso por diversas vezes de armamento menos letal em diversos lugares. A gente viu isso nos protestos de junho, a gente viu isso nas capitais, a gente viu isso nos interiores e nas periferias. Porém, o que a gente consegue afirmar, até mesmo olhando dados de outras organizações, é que o armamento menos letal ele está mais presente nos protestos que acontecem nas periferias e nas favelas. Ali me parece que existe sim essa lógica de que armamento menos letal está presente ali no dia a dia daquela realidade, que pode ser usado também em protestos sociais.
Mas a gente viu também o uso de armamento letal em alguns outros contextos e até mesmo o uso desse armamento acarretou ferimentos graves e até mesmo a morte de algumas pessoas. E o uso desse armamento letal sempre foi altamente questionado por instituições públicas, por organizações da sociedade civil e por movimentos sociais. Porém, a gente nunca conseguiu avançar numa discussão e numa reflexão por parte do executivo e das forças de segurança da necessidade de se, de fato, proibir o uso de armamento letal em protestos sociais. Nunca existiu qualquer avanço ou qualquer diálogo sobre isso. E sobre o uso de armamento menos letal, a gente também sofre essa dificuldade de diálogo com as forças de segurança, mas o que a gente vê é que muitas vezes, se a sociedade civil pede que não haja uso de armamento letal numa manifestação, a polícia responde dizendo então que precisa de armamento menos letal, de bala de borracha e tudo mais, como se uma coisa fosse substituir a outra, coisa que a gente sabe que não é, e para além disso a gente também sabe que esses armamentos menos letais eles causam muitos ferimentos e muitas situações graves no contexto de protesto. A gente já viu pessoas perderem o olho, a gente já viu pessoas ficarem gravemente feridas. Existem estudos que demonstram até mesmo a letalidade desses armamentos menos letais, né? Por isso que a gente até não chama esses armamentos de não letais, a gente chama eles de menos letais, mas eles sempre carregam uma potencialidade bastante grande de gravidades, de ferimentos e tudo mais. Pois é, a gente tem esse quadro de criminalização e de estigmatização por todos os espaços de poder. Absolutamente todos. Então a gente já falou aqui do executivo, do sistema de justiça e do legislativo, e a gente entende, obviamente, que a mídia é um outro espaço de poder e que existe sim essa articulação entre todos, entre todas essas esferas. A mídia ela tem um papel extremamente nocivo ao direito à manifestação, porque a gente vê que muitas vezes a mídia não se preocupa em pautar qual que era aquela reivindicação, por que as pessoas estavam nas ruas, qual era a política que estava sendo questionado, quais são os fatos sociais por trás daquele tema. Geralmente tudo isso nunca sai na mídia. O que sai na mídia foi se teve a vidraça quebrada de um banco, se teve alguém com máscara, se o protesto, enfim, culminou em alguma detenção. Então a gente vê geralmente que a mídia faz sempre uma cobertura muito enviesada de protestos sociais. Para além disso, a gente também viu a mídia criar grandes casos, né, em cima de protestos sociais. Então a gente viu toda a cobertura que foi feita em cima ali da Sininho e dos 23 ativistas do Rio. A gente viu isso aqui em São Paulo também, com alguns casos específicos. Então a gente vê que existe sim essa tentativa de criminalização, de criar grandes estigmas de quem são esses manifestantes, o que era 2013, em cima de caricaturas, mas que tem um grande sentido, que é essa criminalização, que é trazer e, na verdade, consolidar uma percepção muito negativa ao direito de protesto. E aí eu acho importante também a gente dizer que muitas vezes não dá pra gente separar do quão ligado está o papel e a influência do executivo nessas mídias, né? Em 2013 isso ficou muito claro, de 2013 até agora também, nos protestos secundaristas isso aconteceu muito, que era na verdade declarações exclusivas à Globo News, à Folha, ao Estado, que o secretário de Segurança Pública fazia, que o governador do estado fazia. Então, quase nunca havia o comparecimento desses atores em debates, em questionamentos, em chamamentos da sociedade civil, mas eles sempre estavam presentes na mídia, contando a sua versão dos fatos, geralmente fazendo uma leitura política, e essa leitura política era a leitura que era publicada de forma unilateral nesses meios de comunicação. Certamente a gente pode fazer essa leitura. A verdade é que
o ordenamento jurídico que possibilita esse uso abusivo da força é, na verdade, a ausência de um ordenamento jurídico que limite a força, né? Porque a gente tem todo um ordenamento jurídico que protege a integridade física do manifestante, que protege o exercício do direito, mas, na verdade, o que a gente vê é uma polícia desrespeitando esses direitos fundamentais e usando de forma abusiva e arbitrária a sua força. Então, o que a sociedade civil já vem falando há muitos anos? Que a polícia precisa de protocolos que limitem a sua força. A polícia precisa, de fato, de uma normativa que deixe muito claro quais são os parâmetros de uso de bala de borracha, de spray de pimenta, de dispersão de um protesto. Pode dispersar um protesto? Não pode? Se pode, em que circunstâncias isso deve ser feito, se deve haver um negociador, enfim. A ausência desses protocolos, para além da gente não conseguir cobrar efetivamente uma atuação mais rígida, a gente também não consegue nem muitas vezes avançar em processos de responsabilização, porque a gente não conhece essas normas. E a ausência desses protocolos também traz um outro fator, que é que muitas vezes os chefes aí do executivo justificam essas cenas de violência por desvios individuais. Então a gente não consegue provar que o protocolo deles permite o uso abusivo da força. Para além disso, a gente também pode dizer que não é só esse quadro normativo que permite isso. A gente pode dizer que as próprias decisões judiciais permitem essa violência da polícia, porque casos em que manifestantes foram até o judiciário reclamar do uso abusivo da força foram julgados de uma forma a legitimar o uso da força. Então a gente vê que, por mais que a gente não conheça essas normas, o judiciário diz que a polícia está agindo de forma correta, que a polícia está agindo de forma a preservar o patrimônio, de forma a preservar, enfim, a segurança das outras pessoas, o direito de ir e vir, o trânsito. Então a gente tem ali uma ausência normativa junto a um cenário aí de decisões judiciais que legitimam esse uso violento aí da força. E os direitos dos manifestantes, a gente pode dizer que estão calcados mesmo na Constituição Federal, nas leis que garantem o direito de manifestação, mas, na verdade, isso fica muito enfraquecido frente mesmo a um Estado que não presta contas, a um Estado que não tem um protocolo que limite a sua força, e a um Estado que tem um sistema de justiça que legitima suas barbaridades. A gente participou de algumas consultas encabeçadas pela Relatoria de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana, que reunia diversos países da região, então Argentina, Chile, México, enfim, diversos países, e o que a gente vê, na verdade, é uma situação extremamente semelhante. A gente vê, então, esse processo de criminalização, a gente vê o uso da força de forma muito parecida, então, uso abusivo de armamento menos letal, o aparecimento desses blindados, canhões de jato d'água, uso de choques para lidar com manifestantes, detenções arbitrárias. Terrorismo é uma legislação presente em quase todos os países da região, que está sendo usado também para criminalizar movimentos sociais. A gente aqui ainda no Brasil não teve a aplicação da lei de terrorismo contra um membro de movimento social, mas no Chile, por exemplo, isso já aconteceu. Então, a gente vê assim que o cenário é extremamente parecido. Tanto é que a gente vem pensando também de forma conjunta nas respostas que a sociedade civil pode dar e também nas ações de cobrança que a gente pode ter até mesmo perante esses organismos internacionais, porque a situação é extremamente parecida. A gente entende que o direito de protesto, ele precisa passar, para ser garantido, ele precisa passar por uma reflexão e por uma mudança da forma de agir da polícia, e a gente sabe que a polícia, ela não vai mudar sozinha, então a gente precisa das instituições que têm o dever de fiscalizá-la, das instituições que têm o dever de controlá-la, e aí com isso eu quero dizer que a gente precisa do Ministério Público, a gente precisa envolver o sistema de justiça, que seria o Ministério Público e o Judiciário.
A gente precisa de ações concretas para que o Ministério Público controle a atividade policial. E com isso eu quero dizer que o Ministério Público, o papel dele é muito mais amplo e vai muito além de só responsabilizar eventuais policiais que violem o direito de protesto. A gente precisa de um Ministério Público que faça a polícia entender e que incida dessa forma para que a polícia entenda que o seu papel é garantir esse direito, que o papel da polícia é ouvir a sociedade na formulação das políticas de segurança. E o Ministério Público tem os instrumentos para isso, e tem o dever e tem a função constitucional que guiaria essa grande tarefa. A gente precisa de um judiciário que de fato responsabilize o Estado, de um judiciário que de fato entenda qual é essa articulação por trás da repressão ao direito de protesto e que de fato responsabilize o Estado e que responsabilize na forma de reparação às vítimas e que responsabilize também e que determine, na verdade, que esse Estado, que os chefes das forças de segurança elaborem protocolos, que os chefes das forças de segurança ouçam a sociedade para a criação de políticas, que os chefes da segurança sejam obrigados a ser mais transparentes, enfim. Não vejo, artigo 19 não vê como, na verdade, esse quadro pode avançar sem um papel mais ativo do Judiciário e do Ministério Público no controle da atividade policial. Mas a gente tem enormes desafios, porque ao mesmo tempo que a gente tem aí um quadro super complicado, a efetivação desse direito, a gente também vem passando no Brasil por um momento de recrudescimento dos nossos direitos sociais, de diminuição, na verdade, dos nossos direitos sociais. E a gente sabe que num cenário de fragilidade das instituições, num cenário onde direitos estão sendo cada vez mais atacados, a gente sabe que fica mais difícil e mais distante a gente de fato cobrar o poder público e todos os atores aí envolvidos na garantia desse direito. O que a gente vê como grande desafio, na verdade, é como a gente pode lidar com uma eventual piora desse contexto. Não só o artigo 19, mas uma série de organizações da sociedade civil em 2013, logo, quando as jornadas de junho se iniciaram, houve ali uma série de iniciativas de tentar envolver, de tentar questionar diretamente a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública. Então foram enviados diversos ofícios, diversas cartas, alguns eventos foram organizados para que a polícia pudesse ir responder a esses questionamentos. Porém, em 2013 e em 2014, todos os ofícios mandados, todas as tentativas de diálogo que foram iniciadas nunca foram respondidas. Então, a gente nunca conseguiu avançar com a polícia num sentido de conseguir avanço concretamente numa possível interlocução. O caminho que nos sobrou, e na verdade foi o caminho também que foi feito de 2013 para cá, foi um caminho de tentar que a polícia mudasse as suas práticas através do envolvimento de instituições do sistema de justiça. Então, a partir do Ministério Público, a partir de diálogos com a Defensoria Pública. Aí foi o nosso locus de discussão e de tentar, na verdade, provocar a polícia, porque diretamente a gente nunca teve resposta. E aí, nesses dois locus, tanto no Ministério Público quanto na Defensoria, sim, a gente conseguiu estar em alguns espaços conjuntos, a gente conseguiu pensar ou pelo menos levar essa demanda da existência de um protocolo, mas também nunca foram diálogos que foram extremamente eficazes. O contato que a gente teve mais próximo com a polícia foi por conta da questão da transparência. Desde 2013, a artigo 19, ela faz pedidos de informação através da LAI, da Lei de Acesso à Informação, para saber uma série de dados, desde construção de política, como a Polícia de São Paulo, do Rio, Polícia Federal pensa na sua política de segurança pública para os protestos sociais. Então, a gente faz muitos pedidos nesse sentido. A gente faz muitos pedidos também no sentido de saber dados concretos desses protestos. Quantas pessoas foram detidas no protesto X? E também a gente fez pedidos para todos os estados da federação pedindo os protocolos de uso da força. Porém,
A gente nunca teve resposta, a gente entende que essa é uma maneira direta de diálogo. A gente tem um caso muito clássico até, que foi um caso em que a gente pede a normativa que regulamenta a captação de imagens que a polícia faz nos protestos. A gente nunca pediu, nunca a gente quis ter acesso a essas imagens, a gente só queria ter acesso a essa diretriz. Então a gente queria ter acesso a quem maneja essas imagens, aonde eles guardam, que armazena, enfim, a gente queria ter acesso a essa diretriz para saber as regras desse jogo. A gente ficou 4 anos com esse pedido de informação tramitando, a gente não teve respostas, a gente judicializou esse pedido e a gente teve também essa informação negada pelo Judiciário, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir disso, de toda essa nossa interlocução por mais transparência com a polícia, foi criado um grupo de trabalho dentro do Conselho de Transparência do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo tem um Conselho de Transparência que lida com vários temas, e dentro desse conselho foi criado um grupo de trabalho sobre transparência e segurança pública. Esse grupo de trabalho ele reunia a Secretaria de Segurança Pública, então Polícia Militar, Polícia Civil, a própria Secretaria, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Fundação Casa. A gente sou da Paz e Transparência Brasil pela sociedade civil. A gente participou dessas reuniões, a gente tentou avançar em alguns desses temas, como por exemplo a transparência desses protocolos. Foi absolutamente impossível. A gente tentou também avançar na transparência de boletins de ocorrência, que caminhou um pouco melhor, mas o que a gente vê, na verdade, é assim: existem alguns espaços em que esse diálogo ou projetos conjuntos com a polícia seria possível, mas mesmo nesses espaços em que existe essa possibilidade, a gente sabe que os resultados eles são difíceis de serem alcançados. É isso que eu poderia te dizer.